Resumo e crítica de Terapia do Medo, um filme brasileiro de 2021, disponível no Netflix. É bem curtinho, tem 1 hora e 22 minutos. O filme começa com um hipnoterapeuta num barco fazendo uma sessão com uma criança chamada Lúcia. Ele falava sobre um episódio que ocorreu com ela, onde o menino a salvou de uma queda do barco, mas que acabou sendo levado pelas ondas. Era para ela repetir algumas frases, mas quando teve que repetir "o Ivo morreu afogado", ela simplesmente saca uma faca e corta a garganta do terapeuta. Corta para uma mulher chamada Clara numa moto, na estrada com seu namorado, Ricardo, indo visitar um hipnoterapeuta. Algo está perturbando ela, mas ainda não sabemos o que é. Mas o mistério é rapidamente solucionado, pois na cena seguinte, ela está falando com o terapeuta sobre isso. Ela ouve vozes, murmúrios, fica com muito medo e não se lembra de mais nada. Isso começou aos 5 anos de idade, quando os pais dela morreram, mas ela não se lembra como isso aconteceu, mesmo com diversas sessões de terapia. Nessa sessão, também ficamos sabendo que ela tem uma irmã gêmea, que logo vamos saber se chamar Fernanda. Na estrada, indo a outra sessão com o hipnoterapeuta, ela tem a visão de um menino, algo que vem acontecendo desde a sessão anterior. Ela reage a essa visão, causa um acidente e o Ricardo morre. Ela sobrevive, mas fica catatônica e não responde aos tratamentos. Sua irmã chama o Bruno, o hipnoterapeuta que ela estava visitando, mas ele não consegue induzir um transe. É aí que sua mãe, Ingrid, que também é médica e o está acompanhando, sugere que este seria o caso perfeito para ele continuar a pesquisa do seu falecido pai, a restrição sensorial. Acontece que ninguém, a não ser o pai dele, fez algo assim antes. Fernanda, no entanto, decide autorizar mesmo assim. As duas se mudam para a casa consultório do Bruno, pois é lá que estão os equipamentos de restrição sensorial. Na cena onde ele vê o vídeo de seu pai explicando sobre esse tipo de terapia, descobrimos que o hipnoterapeuta morto pela menininha no começo do vídeo é o pai dele. E não só isso, a menininha era irmã dele. Sim, ela matou o próprio pai. Ficamos sabendo disso por causa de uma pintura na parede. Mais pra frente, ficamos sabendo que essa mãe dele, Ingrid, é adotiva, e que ele nunca conheceu seu pai e a sua irmã, pois não eram biológicos, eram o marido e a filha da Ingrid. Ele foi adotado depois da morte de ambos. Logo no primeiro tratamento, na sala branca, Clara se cura, mas bem entre aspas, pois ela volta estranha. Parece que ela está possuída por alguma coisa, até a cor dos olhos dela mudam. A Ingrid logo percebe uma semelhança com o que aconteceu com Lúcia, comparando as fitas do tratamento das duas. Bruno e Fernanda saem de barco, e Clara decide ficar. Parada no pier, o caseiro vai ver se ela precisa de algo. Conforme ele chega perto, os olhos dela mudam de cor e ele simplesmente morre do coração. Então somos mandados para um flashback. Lúcia está correndo por uma mata. Ela fugia do caseiro. Ele a alcançou e você já deve imaginar o que aconteceu. Com a morte do caseiro, a mãe do Bruno resolve falar com ele sobre a Lúcia. Ela conta como a Lúcia era obcecada pela visão de um menino, nunca tendo aceito o tratamento proposto pelo pai. Disse também que não acreditou quando Lúcia disse que o Ednei, o caseiro, a tinha atacado. Não acreditou porque ela supostamente alucinava e inventava histórias. E então diz ao Bruno que a Clara está possuída pela Lúcia, que ela vê a Lúcia na Clara. Clara, que está possuída pela Lúcia, leva a Fernanda até a sala do Bruno e mostra a ela os registros de Lúcia. Enquanto Fernanda vê os registros, Clara dá um golpe na cabeça dela com uma estatueta e a coloca num tanque que fazia parte do tratamento de restrição sensorial. Então Lúcia começa a se conectar com Fernanda, mostrando a ela tudo o que aconteceu sobre a morte de Afonso, o pai dela, no barco. Corta para o Bruno e sua mãe entrando na sala onde ficam os equipamentos de restrição sensorial e encontrando Clara sentada em frente ao tanque onde está sua irmã. O oxigênio do cilindro está acabando. Bruno a salva enquanto sua mãe conversa com a Lúcia, que está possuindo a Clara, em meio a flashbacks muito reveladores. Lúcia lembra que a mãe a matou e começa a enforcar. Bruno a golpeia e ela desmaia. Ele aprende na cadeira da sala branca e começa a tentar entender o que está acontecendo junto com a Fernanda, revirando arquivos antigos.
encontram fotos de um menino chamado Ivo junto da Ingrid e também descobrem uma espécie de sala cirúrgica abandonada, atrás de um espelho. Bruno tem a ideia de hipnotizar a Lúcia para ela lembrar do que aconteceu. Basicamente, o que foi esclarecido na hipnose de Lúcia é o seguinte: Ingrid, Afonso e Ivo eram uma família. Ivo era um hermafrodita, então ambos, Ingrid e Afonso, que eram médicos, fazem uma intervenção cirúrgica em Ivo para que ele vire uma menina. Passam a tratá-lo como Lúcia. Depois disso, o pai começa uma série de terapias na tentativa de o Ivo passar a acreditar que agora é Lúcia, e até mesmo esquecer que um dia foi menino. A tentativa dá errado e a Lúcia começa a ter visões de um menino chamado Ivo. Tentam negar a existência desse menino durante anos, sem nenhum sucesso. Então o pai tenta implantar uma memória falsa na Lúcia, a de que esse menino que ela vê realmente existiu, mas havia morrido. Era isso que ele tentava fazer no começo do filme. A menina está com uma faca porque ela ouviu os pais falando sobre o que iam tentar, então ela se armou. Matou o pai pois teve uma visão do Ivo e se assustou. Na sequência, sua mãe mata ela. Depois de tudo isso, Ingrid adota o Bruno. Clara está possuída pela Lúcia, que quer vingança. Ela mata o caseiro, que no passado tinha abusado dela. Na cena final, estão Bruno, Clara e Fernanda num cemitério visitando o túmulo da Ingrid. Clara e Fernanda começam a ouvir uns sons e o olho da Clara muda de cor. Fim. Gostei do filme? Sim, é um bom filme. Gostei muito das amarrações da história que fizeram. A maneira como descobrimos tudo também é bem legal. O filme não é cansativo e não é arrastado. Eu gostei bastante. Mas duas coisas eu não engoli. A mãe tratar a menina como doida varrida e não acreditar que ela tinha sido abusada pelo caseiro, dando como justificativa que ela provavelmente inventou, já que não estava bem da cabeça. Mas ela sabia exatamente o que eram as visões que a menina tinha, e não tinha nada a ver com loucura ou invenção. Ela não buscou nem checar a história. E o final, onde na última cena a Clara é possuída por sabe-se lá quem, ou caseiro, ou Afonso, ou vai saber, ela basicamente virou um para-raio de espírito e pronto, sabe? Não tem nenhuma história anterior de que ela era uma médium ou coisa parecida. Simplesmente virou para-raio de espírito daquela família. Também achei fraco ela começar a ver o menino do nada, já que ele nem mesmo era uma entidade, mas era algum tipo de memória escondida da Lúcia. Alguém pode argumentar que ela já estava meio que possuída a partir daí, mas isso não me convence. Eles podiam ter dado outro jeito. Mas enfim, o filme vale a pena, mesmo com o que precisa melhorar. Filme recomendado. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E se quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.